Hoje o assunto vai abordar a crença das pessoas. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, poucas vezes abordado, poucas vezes na imprensa até, falado de uma forma com o intuito de entender trabalhos espirituais. Você acredita em videntes, em umbandistas, enfim, essa linha de trabalho a gente vai abordar hoje aqui no programa, a partir de agora no Entre Linhas, que começa agora. Boa noite, nós estamos começando mais uma Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também no canal 15 da Brasrede. Você nos acompanha também pelo site univates.br/TV e evidentemente pelas redes sociais, no Face da TV Univates e também no YouTube. Nós estamos falando hoje o tema é, como eu já disse na abertura, a área mais espiritual. Pessoas que trabalham com isso, pessoas que atendem a população, as pessoas que procuram saber da vida, saber do seu futuro. E, claro, há pessoas que acreditam, que buscam esse tipo de trabalho e outras nem tanto. E a gente vai abordar esse assunto de uma forma a entender, trazer pessoas que trabalham há tempo com isso, profissionais da área e que trazem para a gente informações sobre esse tema. Conosco, como convidados, estão Helena da Padilha, super conhecida, ela é vidente umbandista aqui da região, e também atendeu aqui o nosso convite, e a Marisa da Rosa Bildhauer, ela que é especialista em trabalhos espirituais. Assim, ela nomina o seu trabalho e a gente vai procurar entender essas áreas, entender o que tem em comum, as diversas pessoas que trabalham com isso, as diferenças entre elas. Hoje tudo isso a gente vai abordar, vai tentar entender e também buscar informações sobre. Então, quero cumprimentá-las, obrigado por virem, por aceitarem vir aqui até a TV Univates e uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos começando a conhecê-las, né? Vamos começar com a Helena. Helena, tu sempre te dizes, enfim, na rádio mesmo a gente te acompanha, né? Você participa de programas de rádio, como vidente e umbandista. Queria saber um pouco sobre essas áreas. O que é uma vidente? Qual a diferença de vidente para umbandista, por exemplo? Fala um pouco sobre essas áreas que tu trabalhas para que a gente conheça melhor. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a Umbanda ela é um segmento dentro da área espiritual, onde a gente atua com o benzimento de crianças, com a colocação das cartas, que é o que a gente faz na rádio, né? E onde a gente trabalha no sentido de ajudar pessoas dentro da linha branca, evidente, tá? A vidência, ela é uma coisa que vem de berço. A vidência é uma coisa que ela acompanha e complementa a colocação de cartas, certo? Muito bem, então essa é a diferença, até para a gente entender. Você falou em linha branca, o que é linha branca? Porque assim, ó, dentro de cada segmento existem as diversas linhas. Linha branca é só quem trabalha com magia branca. Você pode escolher trabalhar para o bem ou para o mal, né? Mas dentro da minha concepção, dentro da minha consciência, a gente só aceita a linha branca, ok? Muito bem, importante saber. Nós leigos muitas vezes não entendemos um termo, um nome, é importante falar com as pessoas que sabem do assunto. Vamos conversar com a Marisa da Rosa Bildhauer. Marisa, também bem-vinda, boa noite. Boa noite. Especialista em trabalhos espirituais. Como é que começou isso? Fala um pouco sobre a tua história, que é interessante, né? Em algum momento ali tu percebeste que tu tinhas esse dom, né? Que tu concebeu isso. Como que aconteceu? Conta para nós esse teu início. Eu assim, sabe, começou com 13 a 14 anos que eu comecei a perceber, né, que eu tinha esse dom espiritual, né? Uhum. E daí foi passando, e daí chegou no período de eu estar com uma certa idade, eu resolvi entrar, né, e começar a trabalhar. Mas é assim, ó, como eu digo, eu não tenho linhas, como ela falou ali, né, que ela é uma outra e eu sou outra, né? Eu, assim, sabe, eu sou assim, na minha área, na minha casa, eu atendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, eu já tenho o dom já direto com Deus, né? Direto com Deus, né? Vamos dizer. Então, na minha casa, como eu digo, eu sou espírita, mas eu toda
se torna-se toda a área. Todos os problemas que as pessoas veem, né? É bom, a pessoa está carregada, a pessoa está, né? É todo sentido eu trabalho. Muito bem, então... Júlio, o que é importante ressaltar, tá? É essa questão do Pai, Deus é um só, né? Para todas as religiões. Na verdade, quem faz a religião é o homem aqui na Terra. O que é importante ressaltar é que quando Deus criou o mundo, tá? Ele, na verdade, não fez em 7 dias, como dizem, até porque o tempo nosso, ele é diferente do tempo no mundo espiritual, certo? Então, assim, para tudo que ele criou, para a terra, para a água, para o ar, para o ferro, para tudo que ele criou, ele tirou 5 milímetros da energia dele e formou os orixás, né? Os orixás hoje, que são, na verdade, os guardiães desta terra, da água, do ar. Estes são os orixás, são energias divinas, essências divinas. E é com eles que a gente trabalha, né? E o que aconteceu? Quando os africanos foram escravizados, né, em função deles maltratarem a mãe natureza, em função deles deixarem morrer as nascentes dos rios, eles tiveram o karma de serem escravizados e serem trazidos para o Brasil como escravos. E neste trazer para o Brasil, eles trouxeram junto os orixás, porque tudo começou na Mãe África. E para não serem castigados pelos coronéis, o que aconteceu? Eles sincretizaram o nome dos orixás a santos católicos. Por isso que Ogum hoje é São Jorge, por isso que o nosso pai Xangô é o São Tadeu, é por isso que acontece todo esse sincretismo. Nossa Mãe Oxum é a Nossa Senhora da Conceição, por isso que acontece todo o sincretismo. Mas orixás são essências divinas, são pedaços de Deus, pedaços da energia dele. E ele, não teria como ele chegar na Terra, porque a Terra implodir, é muita energia. Então, o que acontece? Ele tem os guardiães dele, assim como qualquer empresa tem os seus serviçais, tem os seus empregados, assim como qualquer poder executivo, né? Tem aqueles que ajudam em nome de um, certo? Todos os orixás estão a serviço de Deus. É como nós estamos aqui na Terra. Né? Muito bem. Cada um servindo né, o seu serviço. E, na verdade, né? Eles estão para nosso benefício. Mas é como, sim, mas é como você está falando, é como eu digo, né? Cada um no seu padrão e, né, se respeitando. Né, sim, com com toda certeza. Mas eu digo assim, no meu sentido, que a minha religião, o jeito que eu trabalho, é um sentido. Né? Você é ligada ao espiritismo mesmo. Com certeza. Foi você esse dom mesmo que Deus me deu, né? Okay. Que eu me digo com todo orgulho, né? Uhum. Que foi Deus que me deu, né? Esse trabalho para mim, né? De tempo como eu digo, eu me descobri dos 13 a 14 anos, né? Então eu não fui religião nenhuma para aprender, ninguém me ensinou nada. Isso veio uma coisa por Deus mesmo. Como ela comentou, claro, Deus está em todas as partes. Claro. Quem busca, ele vai estar. Eu respeito todas as religiões. Mesmo que eu tenha esse dom divino, essa força divina que veio do Pai direto para mim. Mas é como eu disse, eu não aprendi com ninguém. Foi uma coisa de cima que veio. Em que momento tu sentiu isso? Teve algum caso especial? Alguma pessoa que te procurou? Em que momento que tu sentiu ali aos 13, 14 anos? 13, né? 14. Como que foi isso? Conta essa história. As coisas foram acontecendo e Por exemplo? Eu trabalhei na casa do médico e eu ia sempre na igreja, né? Sempre na pracinha ali de Aroio do Meio. Ok. Né? Daí eu ia sempre orar lá. Eu digo orar, tem gente que diz rezar, né? Uhum. Fui rezar lá na igreja, né, também, né? Okay. E daí levava a guriazinha junto. E daí eu sempre dizia para minha mãe que eu ia uma vez por mês em casa, né? E daí eu sempre pedia para Deus também fazer visita na minha casa no mês que eu ia para casa, que eu queria que ele fosse junto também, né? Então terminava minhas orações, até também
Um dia eu estava dentro da igreja também, eu vi, parece que os olhos de Deus, de Jesus se mexeu. Cheguei em casa, no mês seguinte que eu fui passear, disse para minha mãe, a imagem parece que mexeu os olhos de Deus lá. Eu disse, não é, minha filha, Deus queria falar contigo. Eu disse, tá, mamãe, eu terminei minha oração, eu tinha que ir porque eu era empregada, né? E daí fiz a minha oração e saía. E daí tá, aí aquilo passou, né? E assim coisas mais foram aparecendo depois comigo, né? Eu fui pedindo para Deus, eu também tinha mania de botar o rádio bem alto e chorar, e daí tinha que botar o rádio bem alto, e daí eu começava a chorar, e eu disse, Senhor, dai-me um sinal para mim, para essa coisa sair de mim. Aí quando veio no morro, assim, onde que eu estava na janela, assim, olhando, ela levantou uma bola, assim, uma luz, assim, ela levantou para cima, apareceu todinha, e depois ela desceu para baixo de novo, e eu fiz, assim, 3 vezes, assim, respirei, e daí aquilo nunca mais me deu. Benzi animais também, sabe, que estava com o útero para fora também, e veio uma voz e disse, diz para ele se ele acredita em Deus. Aí o cara disse, sim, eu acredito. Então diz para ele ir para cá, fazer o sinal da cruz e dormir, que a vaca vai ganhar só amanhã o terneirinho. Peguei e disse, ó, assim, assim, assado. Daí ele pegou e fez, no outro dia o pai dele veio, a vaquinha ganhou o terneiro, graças a Deus. Veio e disse, a vaquinha passou bem e tudo. Interessante. Eu disse, ô glória, né? E pessoas que têm depressão saíram curadas na hora. Pessoas crianças que têm os olhos, que tinham os olhos abertos e não fechava na hora. Como diz os antepassados, que fica naquela geração para geração, olho grande, isso e aquilo, Sim. né? Muito bem. E assim, coisas assim foram acontecendo, né? Então eu sinto que Vários casos foram acontecendo e tu começou Deus a sentir. só está dando glórias e vitórias para mim. Né? Que legal, que bacana. Bom, vamos encerrar esse primeiro bloco, estamos chegando já ao final. Nós vamos seguir nesse papo, entender um pouco como é o dia a dia de quem trabalha ou de quem vive, né, esse dom, né, como essas duas pessoas aqui. E nós vamos abordar esse tema daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas, aqui pela TV Univates. Nós estamos abordando hoje a parte espiritual, falando um pouco sobre esses trabalhos, as pessoas que realmente trabalham com isso e que são procuradas por muitas pessoas, né? Muito comum se ouvir falar nisso, falando um pouco sobre a crença das pessoas também em relação a isso. Estamos aqui com a Helena da Padilha e também a Marisa da Rosa Bildhauer. Elas tratam desse assunto e eu queria também falar agora com a Helena. A Marisa já nos contou como que ela começou isso. Eu queria pedir para a Helena também como começou, como tu percebeste que o teu dom era esse, que a tua vida seria dedicada a isso, ou pelo menos grande parte dela. Isso vem desde quando, Helena? Na verdade, Júlio, é uma coisa que não tinha muita opção, sabe? Porque eu atuei na imprensa durante muitos anos. Ah, é? Colega nosso? Sim, colega. Atuei na imprensa há muito tempo e a mediunidade, ela foi tão evidente, né? Que é a tal da coisa, ou tu assume ou tu some. Eu tinha que assumir, não tinha outra opção. E daí que, né, a gente, na verdade, virou tudo, fez toda uma reviravolta na vida para efetivamente assumir com embasamento a parte espiritual, né, que seria ajudar pessoas. Eu hoje sou uma mãezona de todo mundo, né, eu sou aquela mãe que põe a mão em todo mundo. Mas isso vem desde criança, né, com 6 anos, 7, que a gente começa a enxergar, começa a ver coisas, e no meu caso foi o meu arcanjo Miguel, né, que é meu guia maior, ele que me acompanha desde o momento em que eu desencarnei na outra vida, e ele que me trouxe de volta. Olha só, e eu ouvi falar uma vez, até não foi tu, alguém me contou, eu não lembro quem, mas que o da Padilha, na verdade, não é o teu nome, tem um porquê, é verdade? Padilha é a minha entidade, a entidade principal, né, que eu recebo, Maria Padilha das Almas, trabalho com ela, né, ela é que me guia, que me acompanha, além de todas as outras, né, porque eu tenho desde Umbanda até o Candomblé.
Então, a Padilha é a entidade que me acompanha desde sempre, e ela que eu recebo, e ela que muitas vezes dá a consulta para as pessoas. Muito bem. Uma entidade maravilhosa, apaixonante. Muito bem. A gente fala agora sobre uma outra questão, e eu queria pedir para a Marisa isso, em relação às pessoas te procurarem, né? Procurarem vocês. Como que é isso? Como é que é o dia a dia? Tu atendes muitas pessoas ainda hoje? Como é que é essa relação? Como é que é o atendimento? E uma pergunta que eu já faço para as duas, daqui a pouco a Helena responde também. Envolve dinheiro? As pessoas pagam? Não pode cobrar? Ou é opcional? Como que funciona isso para ti? Eu fiz um propósito para Deus que eu ia trabalhar espontâneo, sem cobrar nada de cada pessoa. Ok. Porque eu quero em troca, assim, tipo, que Deus, já que Ele me deu essa força divina dEle, quem sou eu para cobrar? Se é Ele que está fazendo a graça. Então, eu não cobro nada. As pessoas vêm lá, vão ganhar a graça e a vitória de Deus, né? Não estou pedindo nada, né? Mas as pessoas espontaneamente podem ajudar. Se cada pessoa se sentir dentro de si, né, e queira, né, me ajudar a espantar a vontade, tudo bem, vou receber, não vou dizer não quero, né? Mas a minha satisfação é ver as pessoas virem e ganhar a glória de Deus, e o que eles vieram buscar, eles ganhar de Deus. A minha alegria é tão maior isso do que pensar de querer cobrar, querer dinheiro, isso e aquilo. Eu acho que eu estou satisfeita assim, né? E a tua rotina do dia a dia? Você trabalha em alguma outra profissão? Você tem uma outra atividade? Ou basicamente é essa a tua rotina, esse o teu dia a dia? Porque por mais que tu não cobre para fazer isso, mas também tem conta para pagar, né? Sim. As pessoas também precisam trabalhar, ou a sua família trabalha. Como é que é esse teu dia a dia? Graças a Deus que o meu marido faleceu, né? Eu ganho o salário do meu falecido e tenho 2 guri que trabalham e ganham bem. Tem condições, né, de se E dedicar. me ajudam um pouquinho e daí eu posso me dedicar só a Deus e o povo. Bacana, legal. Importante ter essa noção, né? E às vezes é uma dúvida das pessoas, né? Como é que é isso? A gente tem que pagar, não tem que? Como é que é? As pessoas têm essa curiosidade. Helena, como é que é pra ti? Tu também atendes no dia a dia, Sim, Como é que é essa tua rotina? Dia a dia, só que assim, no meu caso é um pouco diferente. Uma vez que as pessoas vão bastante em busca de benefícios, né? Ou para elucidar negócio, ou para receber ajuda em negócios, ou para receber algum tipo de assessoria, de encaminhamento. E como a gente se dedica só a isso, o teu tempo tem que ser valorizado. Então, é como você fazer uma consulta num psicólogo, num psiquiatra, o teu tempo tem que ser valorizado. Né? Então, é cobrado consulta, sim, né? Até porque, como você disse, a gente tem contas para pagar, a gente tem a sala para pagar, a gente tem tudo que envolve. Nós estamos num mundo material, né? Então envolve matéria. Muito bem, está aí. Então cada um tem uma maneira, um método, né? Uma rotina e uma necessidade também. Como é que é esse trabalho de vocês? A Helena, eu sei que lida com cartas, né? Lida com uma série assim, de materiais. Tu também lida com esse tipo de material ou não? É totalmente diferente? Não, eu não lido com santo e não lido assim com... eu só lido... Como que é no momento ali? Como é que tu faz? Eu lido... Como tu assim? Conversa com a pessoa mesmo? Sim. Ou faz algum ritual, alguma coisa? Como é que funciona? Não, eu só boto diante do... Eu tenho minha sala, né? Que as pessoas possam se sentar, ficar à vontade. E eu tenho um cantinho de Deus, né? Que está ali, fazendo a bênção e dando a graça para as pessoas. E ali eu estou atendendo. Eu tenho uma Bíblia, né? Que ali, né? Acendo uma vela de 7 dias, porque... A vela, ela é um símbolo de luz, né? Quem é que gosta do escuro? Ninguém, né? Então, a vela é um símbolo de luz, é um símbolo que nos traz paz e faz aquelas energias da escuridão ir embora, né? Então, na entrada, aonde que senta as pessoas, tem uma vela de 7 dias e lá dentro, onde que eu atendo, tem um símbolo de uma taça, que está escrito na taça Pai, Filho e Espírito Santo, e na minha roupa que eu uso, toda de branca, está escrito Pai, Filho e Espírito Santo, na frente Pai, Filho e atrás Espírito Santo,
e a Bíblia e uma vela e esse cartaz que foi feito, que até eu mandei preparar com a minha filha e também foi consagrado, né? Esse lugar, né? Especial para Deus, né? Uhum. A Helena, eu sei que é bem diferente, que eu já conheço há mais tempo. Como é que é isso? Você participa, né? A gente conhece, eu trabalho na rádio lá, na Rádio do Vale, e você participa de programa de rádio, as pessoas mandam o nome. Como é que manda funciona o nome, esse... manda pergunta. Só que na rádio é uma coisa que é totalmente grátis, né? Sim, importante é importante se colocar. Nós temos o programa na Rádio do Vale, onde todas as semanas as pessoas enviam 20 perguntas e essas 20 perguntas a gente joga na hora, ao vivo, e responde ao vivo. Os feedbacks têm sido, assim, interessantíssimos, né? As pessoas retornam. Sim, eles dão os feedbacks, aconteceu isso, você falou isso, deu certo, aconteceu aquilo, deu certo, né? Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o que vai acontecer. Né? Vou casar com tal pessoa, meu marido está me traindo. Pois é, perguntas bem... perguntas bem interessantes nessa área. E todos têm muita curiosidade em saber o que vai ser o futuro, como será, né? Todos têm curiosidade. Então, isso é o que a gente faz na rádio. No dia a dia, né, nas consultas particulares, que levam de 40 minutos a 1 hora, ali é uma coisa mais completa, ali é uma coisa mais particular, né? Ali a pessoa tem todo um conhecimento do que acontece durante o presente, o porquê, tendências para o futuro, como pode evitar, como pode... Porque às vezes tem muitas coisas que a gente pode evitar dentro do nosso karma. Por exemplo, se você sabe que amanhã poderá sofrer um acidente, certo? Você pode evitar este acidente. Ou se você tem tendências a determinado negócio que não vai ser bom, você pode evitar, certo? Então, assim, as cartas ajudam muito neste aspecto, no sentido de ajudar a pessoa a elucidar dúvidas, a melhorar a pessoa, aumentar a espiritualidade, porque hoje em dia conhecimento é tudo, né? Muito bem. Uma pergunta para as duas, ambas podem responder. Vocês trabalham, pelo que eu entendo, a Helena já categoricamente disse, trabalham para o bem, né? Trabalham, você também citou Deus, né? Evidente que para o bem. Tem pessoas que já procuraram vocês para o mal? Já, e muitas vezes. Imagino que seja comum até, Isso né? é muito comum. E aí, o que se comum. diz? Como que vocês reagem nisso? Olha, eu vou te dizer uma coisa muito sincera. Já pedi para pessoas saírem da minha sala, políticos, inclusive, né? A gente sabe que se a pessoa saiu dali e não conseguiu o objetivo, vai procurar outra pessoa que o faça. Isso é fato, né? Mas a tua consciência é teu mestre. Muito bem. Acontece muito, muito mesmo. Infelizmente. Que coisa, né? Como que é? Para encerrar, Marisa, também já aconteceu isso? As pessoas já te procuraram para fazer alguma coisa ruim? Já procuraram, mas eu disse assim, olha, você tem que saber se é realmente isso que tu quer. Então, fica contigo isso dentro de ti. E eu digo, porque Deus está aqui, Ele não gosta dessas coisas. Mas você não a ajudou a fazer? Desagrada. Não, eu digo, não, como? Eu disse, não tem como. Eu acho assim que tem que ter mais... que é embaraçoso, né? Imagina receber mais isso. união, né? Entre um com o outro. Casais que querem que volte o namorado, isso e aquilo. Eu tenho que, às vezes, até achar engraçado, porque eu digo, eu digo, como tu quer que ela volta? Tu não sabe se se no futuro vai haver alguma coisa que não vai fechar, e tu tá querendo, eu quero. Não é assim. Não é o melhor para a pessoa. Com certeza, é o que eu respondi, né? Então eu digo, olha, não é assim. Eu acho que as coisas às vezes acontecem, mas acontece às vezes para mais melhor. Eu digo, então não pode, hoje nós não podemos dizer, eu quero aquela pessoa que eu me separei, ela me deixou, né? Então eu acho assim, olha, cara, tá pedindo isso, mas tu nunca sabe o que vem pela frente para ti, né? Então é isso que eu digo, né? Mas eu digo assim, vamos largar nas mãos de Deus, porque eu sou, tipo assim, eu sou espírita, mas eu tenho dom de visão e dom de cura.
Então, aí eu falo o que eu vejo e o que eu acho que a pessoa tem que ouvir, né, naquela hora, né? Muito bem. Encerramos mais um bloco, daqui a pouco voltamos. Muito bem, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco do Entre Linhas, aqui na TV Univates. Estamos recebendo a Helena da Padilha e a Marisa da Rosa Bildhauer. Ambas trabalham com o lado espiritual das pessoas. A Helena é vidente e umbandista e também a Marisa se diz especialista em trabalhos espirituais, assim se define. E nós estamos aí batendo um papo sobre estas questões, as curiosidades, enfim, como você vem acompanhando. Nós falávamos antes, né, das pessoas que procuram o mal, né? Então, de tudo pode acontecer, e você falou muito da área política, as pessoas também na área de relacionamentos também acabam tendo muitas dúvidas. E você disse, Helena, que as pessoas elas procuram outras no momento em que elas porque, não assim, são correspondidas. Tem muito essa coisa assim de procurar todo mundo, de tentar de tudo, ou seja, o que eu pergunto assim, o quanto que a pessoa precisa acreditar para buscar esse trabalho? Porque daqui a pouco a pessoa, eu não acredito muito, mas vai que dá certo, eu vou lá e procuro. O que acontece assim, Júlio, independente de você acreditar ou não, a espiritualidade existe, isso é fato, né? E o que acontece? Principalmente em momentos políticos, existem, né? Eu não vou citar nomes, mas existem candidatos que gostam que nos procuram com a finalidade de minimizar os outros, para não falar coisas piores, né? Então, na verdade, assim, ó, todos os grandes políticos, todos os grandes empresários, tá? Todos, indistintamente, eles têm alguém que os ajude espiritualmente. Todos. O fazer o bem e o fazer o mal é uma opção humana. Não é determinado orixá que é bom ou ruim, não é determinada entidade que é boa ou ruim. Nós é que somos ou de um lado ou de outro. Tu não pode ser dos dois. Mas assim, ó, acontece muito de pessoas querendo destruir outra com a finalidade de crescer. Isso acontece. Só que é uma opção nossa fazer ou não, né? E em tempos políticos, eu vou te dizer assim, ó, acontece demais, em todas as áreas, muito. Quando uma pessoa procura alguém para fazer algo contra alguém, e essa mesma pessoa que teoricamente vai ser prejudicada, ela procura outra pessoa, ajuda para que ela cresça. Para que ela possa se livrar disto e possa crescer. Mesmo sem saber, existe um conflito aí? Como é que isso se resolve? Existe guerra de entidade, existe guerra espiritual, tá? E vence quem for mais forte, como em toda guerra. É um exército aqui e o outro aqui. Vence quem é o mais forte. Isso que acontece. Interessante. É a guerra entre o bem e o mal. Muito bem, importante saber disso e como que acontece. Marisa, tem preconceito nessa área? E depois eu pergunto para a Helena também. Tem preconceito, assim, pessoas que falam mal de ti por tu fazer esse tipo de trabalho? É comum acontecer? Olha, eu acho que agora que eu estou pegando pesado, como diz, né? Peguei, agora comecei a trabalhar mesmo, né? Assumi, né, o negócio, né? Porque antes era tudo debaixo dos panos, como disse o ditado, né? Que como assim, tipo, eu atendia, mas ninguém sabia muito, né, do meu trabalho, né? E agora não, agora tô dando a minha cara a coragem, como diz, né? Sim. Que o que vem de cima não me atinge, né? Mas chegou a sofrer com isso, assim? As pessoas, aquilo lá é charlatão, aquilo lá não funciona. Se as pessoas falar de ti e tudo... Veio. Eu até estava comentando com a... Como é que é a sua... Helena. A dona Helena. Eu estava comentando com a dona Helena. E até uma mãe de santo chegou até a fazer trabalho para mim, me matar. Né? E eu sentia, porque como eu disse, eu sou espírita, eu vejo, como a senhora falou, dona Helena, antes há pouco, que há conflito, sim,
tipo uma inveja, uma coisa assim, sabe? Mas eu não, eu sou tranquila, eu não tenho ciúmes. Eu acho assim que se a dona Helena tem o dom dela, eu ainda peço para Deus que se ela está fazendo bem lá, que as coisas dela, ela só prospera, né? Cada vez mais, né? Não é o do que pode ela... haver uma disputa. Eu acho assim que espiritualmente nós duas somos filhas de Deus, né? Então eu quero bem para ela e ela queria bem para mim também, e uma torcendo para outra, né? E eu acho assim que eu não tenho inveja, porque eu acho assim que eu me sinto assim muito faceira, que Deus me escolheu. Até às vezes eu pergunto: Senhor, será que eu mereço tudo isso, o que tu me deu? Porque não que ele me deu, mas eu tô ali atendendo as pessoas, mas através dele fazendo a graça, né? E a vitória. E como a dona Helena falou a respeito de religião e santos e nome assim, dona Helena, é verdade, eu tenho o meu anjo da guarda seria o São Jorge, que é o Pai Ogum, e a Jurema, que é a Jurema Flecheira, que é um caboclo. Isso, esses são os meus protetores, que eu sei o que eu tenho, né? Mas, como eu disse, né? Eu trabalho com Deus, né? E na área, né? Assim, né? Eu não trabalho nessas outras áreas. Mas eu respeito, né? Então, eu acho que Deus... assim, eu acho assim que na minha religião é Deus só que faz, né? Porque eu não tenho outra coisa lá dentro da minha da minha sala que eu possa dizer, né? É o fulano de tal, porque eu chamo o nome de Deus ali e as graças são concedidas. E não é amanhã, não é depois, não é daqui 15 dias, não é daqui um mês. As graças, assim que a pessoa pensou de vir lá, ela já vai, Deus já está cobrindo a mão dele, já dando a graça para aquela pessoa, que a hora que chega lá, ali onde que é a casa de Deus, as coisas ali é só dar mais um retoque, como eu faço, né? Então como eu disse, eu sou assistente de Deus ali naquela hora, né? Mas também, como eu digo, né? Os meus anjos da guarda seria São Jorge, o Pai Ogum, que são meus protetores, né, também, né? Muito bem. Mas é só Deus que eu trabalho, que eu puxo ali, né? Então, as graças eu boto Deus na frente, porque é Deus que está fazendo a obra, né? Não tem ninguém por trás disso, né? Não tem mesmo. Eu digo de todo o coração meu, né? Que legal. E legal esse respeito também que tu incentivas, né, entre vocês. O que importa é que todos façam bem e se deem bem também, né? Helena, eu falava de preconceito, né? De falarem mal de vocês, deve existir as pessoas dizerem: é só interesse, isso não funciona. Acontece muito contigo também. O que tu já ouviu? Olha, Júlio, assim, na tua vida? eu acho que em função de um bom relacionamento que eu mantenho com todo mundo, eu sou muito da paz, muito do bem, eu procuro ajudar todo mundo. Se existe preconceito, eu não tomo conhecimento. Ou né? crítica, enfim, Ou crítica. chame como quiser. Se existe, eu não tomo conhecimento, porque na verdade, assim, eu sou muito do bem, muito da paz, eu procuro ajudar todo mundo, eu procuro viver aquilo em que eu acredito, né? Qual seja um crescimento espiritual, em função de que no dia que nós partirmos desta vida, a gente tem que estar de bem com Deus e é só o que interessa, né? É só o que interessa, porque não leva a nada você dar espaço para picuinha, espaço para maledicência. Isso não leva a nada, né? Então, assim, o que na verdade nos interessa é viver o bem, crescer espiritualmente, independente de quem se intitula Deus, de quem se intitula o santo, viver bem espiritualmente, fazer o bem, ajudar as pessoas. Gentileza gera gentileza, né? E como eu sempre mantive um bom relacionamento com todos os segmentos, então eu desconheço algum preconceito, alguma coisa assim. Tudo bem. Né? Até porque a gente vive ativamente a sociedade, né? Tanto a nível escolar quanto a nível de entidades afins, de auxílio. A gente vive muito isso aí. A gente participa muito, a gente ajuda. Então, assim, se existe algum preconceito, eu desconheço, na verdade. Como eu disse, as pessoas podem falar que isso não funciona, isso é mentira.
Tem gente que faz de mentira? Tem gente que engana? Tem gente que se aproveita? Tem. É muito comum? É comum, sim. É comum. Por quê? Tudo, por exemplo, assim, ó, dentro da minha área, é o que mais existe. É o que mais existe. É verdade. É verdade, Marisa? É verdade, é o que mais existe. Então, assim, ó, o que acontece? O que as pessoas têm que tomar cuidado? A hora que você procurar alguém na área espiritual, assim como quando vai procurar um advogado, você tem que ver se ele tem a OAB dele, tá? Quando você procurar alguém na área espiritual, você tem que ver se a pessoa é credenciada, né? Existe uma federação que rege os médiuns, os Ialorixás, né? E esta federação, ela só vai credenciar alguém se este alguém tiver embasamento, fundamento, conhecimento e entidade. Seria a mesma coisa que alguém abrir um escritório de advocacia, uma clínica, alguma coisa, sem ter feito uma faculdade. Muito bem. Então a gente vai falar sobre isso e conhecer essas entidades, conhecer essa federação, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, no último bloco do Entre Linhas, estamos encerrando, o tempo passa rápido, né? A gente vai para o próximo bloco daqui a pouco. Estamos de volta. Último bloco do Entre Linhas, você acompanha aqui na TV Univates. Parte espiritual, estamos falando hoje, trabalhos espirituais de uma forma geral. Helena da Padilha e a Marisa da Rosa Bildhauer estão aqui como convidadas falando sobre esse tema. Helena, você falava de federações, de entidades que existem que regulamentam, digamos assim, que regulamentam isso. Me fala quais são elas. No nosso caso é a Afroconesul, né? Que é a associação que ela só vai credenciar uma Ialorixá ou um babá, um pai de santo ou uma mãe de santo, se esta Ialorixá prestar exames. Estes exames constituem quê? Constituem em fundamento, embasamento, constituem em ter uma bacia, constituem em ter uma raiz, certo? E provar que tem entidade. Provar que você efetivamente está acompanhada de seres verdadeiros, tá? Esta federação, ela te dá as condições e te dá o credenciamento de atuar em todos os países do Afroconesul, né? E do Mercosul. Então, você é credenciada, você tem uma carteirinha e essa carteirinha é válida até morrer, né? Porque uma vez que você provou, você está credenciado até morrer. Interessante, não sabia disso. Existe. Então, assim, ó, e qualquer indiscriminação religiosa que você sofra por estar fazendo algum culto, por estar fazendo algum axé, você mostra a carteirinha, tá? E você pode fazer o culto aonde você entender que deva fazer. Interessante. Inclusive prestar cultos em casa. E em casa também. Uhum. E você falou que você tem que provar de alguma forma, né? Tem que provar. Para ser credenciada, para ser aceita. Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, assim, ó, a raiz, quem te dá é a tua mãe de cabeça, ou o teu pai de cabeça, certo? Este pai ou esta mãe vai dar a você o credenciamento perante a Afroconesul, tá? Depois de você ter a doutrina, a disciplina, o chão, as obrigações que são feitas, certo? Depois de você receber o seu búzio, depois de você receber o seu axé. Então, perante a Afroconesul, esta mãe vai te credenciar. E no credenciamento, você tem que provar que tem entidade, você tem que incorporar a sua entidade e tem que fazer o teste. Esta entidade é testada. E dá para contar para nós como é que é? Assim, como é que existe um teste, uma prova? Não. Sim, existe uma prova, mas assim, ó, isto eu acho que é um pouco, fica um pouco pesado. Ok, né? Tudo bem. Mas é importante a gente saber que isso existe. Mas existe o credenciamento, assim como você faz um teste, o advogado faz um teste para receber a OAB,
né, nós temos o nosso teste para receber o nosso credenciamento, para poder trabalhar, certo? E vou te dizer assim, ó, são poucos que têm credenciamento. São poucos. Poucos, muito poucos. Aqui na região, muito poucos. Muito poucos. Muito Inclusive, se pensa em colocar um delegado da federação para fiscalizar as casas, para ver, né? Que coisa. Marisa, você já ouviu falar também nessa coisa do credenciamento? Não sei se é o teu caso também, se és credenciado ou não. Ou pensa em um dia procurar isso, tentar fazer isso, enfim, como é que tu enxerga ou a tua visão já é bem diferente? Não, a minha visão é bem diferente. Não precisa? Não precisa dessas coisas, né? Não precisa Até porque mesmo. você disse é o que você tranquilo, né? E já fui até na prefeitura e disse, tem alguma coisa que vai fazer? Não precisa porque tu tá na tua casa fazendo isso. E então, se eu tivesse uma sala assim fora o corpo da minha casa, né? Aí tudo bem, eu até teria que fazer, okay. né? Tem isso Mas também. como eu estou fazendo do meu ambiente, eu só saio de uma peça e entro na outra, então é meu, então é uma coisa bem tranquila. Tudo bem. Então, é interessante saber, né, essas diferentes visões. Mas é né? como ela disse, não, mas é justamente, Júlio, por que isso? É justamente para evitar aquelas pessoas mal intencionadas, sim, sabe? Sim. Mas é como ela disse, pessoas não verdadeiras. É uma forma mas é como a senhora falou, vocês ganham doutrina de mãe de santo e vão aprendendo, né? E vão aprendendo e daí depois ganham o diploma, né? Eu não ganhei diploma, mas eu não ganho diploma porque eu vou pedir para Deus o meu diploma, né? Então daí, né? Não há uma organização assim que te não rege. há, né? Okay. Daí então é eu e Deus e mais ninguém, né? Bacana. Então é assim o meu trabalho. Tudo bem. E confio nele lá em cima, né? É o que importa, né? Tudo bem. Algo que eu não tenha perguntado, que seria importante dizer ainda, que daqui a pouco vocês gostariam de explanar sobre isso. Claro que tem muitos cuidados, as pessoas precisam ter, né? Assim, tem muitas pessoas realmente, como tu disseste, né, que acabam sendo mal intencionadas, acabam se aproveitando das pessoas e muitas vezes as pessoas elas precisam procurar pessoas corretas. Eu vou te dizer assim, ó, tem uma questão que é até interessante, porque é uma questão que nos perguntam muito, né? Por exemplo, assim, ó, você quando carrega uma energia negativa, certo? E se questiona por que Deus deixou, né? Por que Deus deixou acontecer comigo? Não, Deus não deixou nada. Deus não quer nada disso aí, Deus é Pai. O que acontece? Uma energia ruim ou uma demanda, ela vai te atingir em que momento? No momento em que você baixar a sua guarda e deixar esta energia entrar em você. Então, ela vai te atingir, independente de acreditar ou não, né? Inclusive, eu posso te afirmar que muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa, ela acontecem em função de energias que ficam aqui, ó, no teu ouvido, né? Acidentes de carro, aconteceu essa semana ainda, tá? Doenças, toda a doença física, ela tem uma origem espiritual, tem uma origem emocional, né? Por exemplo, uma dor de estômago, por quê? Porque tem alguma coisa ali que tu não está aceitando, tem alguma coisa ali que não está saindo legal para ti, vai te bater no estômago. Uma outra situação, uma pedra no rim, certo? O porquê? Porque tem algo que tu não está fazendo direito, tem alguma coisa que tu não está fazendo legal, então vai te dar uma pedra no rim. Então, toda a doença física, ela tem uma origem emocional e espiritual, quando não de vidas passadas. Né? Como eu faço regressão também, muita coisa que a gente vive hoje vem em detrimento de karma ou dharma de vidas passadas. Né? Então, o que é importante para a pessoa hoje? Viver no bem,
se proteger espiritualmente, seja através de uma segurança, seja através da oração, que a oração é importantíssima, seja através do pensamento positivo, mas assim, ó, se proteger, se cuidar e fazer o bem. Se você faz o bem, você vai ganhar amigos espirituais. Se você fizer coisas boas, amigos espirituais vão te ajudar, vão te encaminhar, certo? Então, o importante hoje é isso, é a gente querer crescer espiritualmente, a gente querer ser imagem e semelhança de Deus, que é luz, que é conhecimento, que é perfeição. Nós estamos na Terra para isso. Muito bem. Marisa, também da mesma forma, algo que eu não tenha perguntado, até a Helena me lembrou de um tema importante, a questão da regressão, uma coisa que tu trabalhas também ou não? Como eu falei, né? Eu trabalho com as energias negativas. As energias negativas seria todas as coisas ruins, né? Quando na minha oração... Mas essa questão de vidas passadas, de regredir a pessoa, de conversar com alguém, esse trabalho bem específico, assim, a gente ouve muito, tá na TV isso, né, na mídia, isso, esse tipo de trabalho específico tu não chegaste a fazer ainda. Eu trabalho eu recebo até entidade, pessoas que moram e alguém vem e dizer, eu quero falar com tal fulano, eles abaixo do meu lado e... Ah, entendi. E a pessoa transmite para mim e eu falo para a pessoa. Também acontece isso. Acontece comigo também, né? E como ela disse, né, a respeito de dor, né, na minha área é assim, ó, eu entendo assim, ó, que cada dor, cada coisa que movimenta no nosso corpo se torna-se uma energia. Então, contra essas energias ruins, energias da dor, energias do choro, energias da tristeza, então, todas essas energias se tornam ser energias ruins, né? Energias da depressão, é uma energia. Então, cada coisa se torna o que nós carregamos. É energias ruins. Então, essas que eu gosto, que eu adoro combater, né? Bacana, entendi. Júlio, só para complementar a questão da regressão, se é que temos tempo. Claro, temos segundos, nós temos. Há umas semanas atrás, eu fiz regressão numa senhora. Foi interessantíssima a história dela. Ela tinha problemas de sufocamento, de não conseguir respirar, problemas pulmonares. E ela fez regressão, tá? E ela viu que na vida passada ela foi enterrada viva. Ai, interessante isso, né? E ela não conseguiu superar aquela faixa ali. Então, o que que acontece? Então, a gente, naquele momento da morte dela na vida anterior, a gente fez o corte da sensação que ela teve de não conseguir respirar. Para ela, nesta vida, conseguir curar o problema dela de pulmão. Poxa, interessante. No mínimo interessante. E assim a gente encerra. Agradecendo a vocês que vieram. Obrigada. E o mais legal é que prevalece o respeito, que as pessoas também saibam lidar assim. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Mas as pessoas que procuram, tomara sempre que procurem para fazer o bem, é isso que importa, e que também denunciem, né, questões que são relacionadas a pessoas mal intencionadas, que procurem ajuda, que procurem se informar bem cada vez, se as pessoas acreditam, se as pessoas procuram isso. A gente agradece, quem quiser, procure a Helena, procure a Marisa para conversar com elas. Aliás, Marisa em Lajado, no Santo André, é isso, né? Sim, eu atendo na Santo André, ali perto do posto do Arca, né? Perto do posto do Arca. Atendo das 8 às 1, das 8 às 11 e da 1h30 até as 9. Aos sábados, o mesmo horário. Aí no domingo e na segunda é o meu descanso. É folga, né? Legal. Helena também lá em Estrela, né? Estrela, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bacana. Estamos encerrando, estamos agradecendo a você que nos acompanhou, muito obrigado. E assim o Entrelinhas segue trazendo temas diversos. Você vê, cada semana a gente traz um tema totalmente diferente para conhecimento, para as pessoas se informarem bem sobre as diversas questões que envolvem a nossa região. Tá certo? Nós encerramos por aqui, agradecendo a tua audiência e desejando uma boa noite.